temos o prazer de receber aqui o engenheiro eletricista pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, Jomar Brito. Ele que é especializado em telecomunicações e eletrônica, com mais de 25 anos de experiência. Possui, inclusive, MBA em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, Jomar Brito é presidente da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída e vice-presidente nacional da Associação Brasileira Movimento Solar Livre. Além de já ter ocupado os cargos de vice-presidente nas associações brasileiras G5 Solar e ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Há mais de 17 anos, Jomar Brito é proprietário e diretor executivo da empresa teoflotonense Ceutec Energia Solar, uma empresa que já ligou mais de 1.700 usinas solares em 7 estados brasileiros. Jomar, seja muito bem-vindo, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na bancada do encontro marcado pela 98 FM. Inicialmente, você que é presidente da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, o que vem a ser essa tal geração distribuída? Boa tarde. Aníbal, boa tarde também a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem. É sempre uma honra e um prazer estar aqui contigo, que é um apoiador desse nosso pleito da energia solar fotovoltaica, e a todos aqui da Rádio 98, também o meu abraço. Aníbal, geração distribuída é quando nós, consumidores, decidimos gerar a própria energia através de qualquer uma fonte renovável, por exemplo, como a do sol. São esses painéis que a gente vê instalados em cima de telhados de casa, que geram a energia, e a energia, ela é injetada na rede da concessionária CEMIG, tá certo? Agora, quais são os objetivos, você, Jomar, que é presidente da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, quais são os objetivos dessa associação? A associação, ela surgiu, Aníbal, em 28 de dezembro do ano passado, vai completar um ano daqui a poucos meses, e o objetivo foi atender a necessidade dos consumidores de energia, qualquer um de nós que paga conta de energia, que estavam tendo os seus projetos negados pela concessionária CEMIG. Então, um de nós, consumidores, tinha vontade de fazer a instalação de uma usina solar em cima do seu telhado, fazendo um investimento com recurso próprio, e a CEMIG alegava que por questões técnicas não era possível fazer esse investimento e impedia o consumidor de ter acesso à liberdade energética. Agora, Jomar, vamos entender aqui, nós leigos, e você, engenheiro, inclusive especializado nesse tema de energia solar. Eu, por exemplo, tenho energia solar na minha residência. Eu pagava R$350 da conta de energia elétrica e hoje, com a energia solar fotovoltaica, eu pago cerca de R$70 mensais. O que faz ter uma disparidade entre a conta da CEMIG e a conta da energia solar fotovoltaica? Por que cai tão abruptamente assim? Porque, na verdade, você só está pagando a disponibilidade do padrão de energia que está na porta do seu imóvel. Essa disponibilidade conta, inclusive, com a taxa de iluminação pública. Nada daquilo que você paga hoje, Aníbal, esses R$70, diz respeito à energia consumida de fato. Toda a energia que você gera, você consome. Se porventura você gerou mais do que consumiu, essa energia você vai usar em outro momento, ou do dia, ou da semana, ou do mês. Vai usar no mês seguinte, entendeu? Por assim dizer, eu vou ficar com crédito, é isso? Exatamente. E todo o crédito que eventualmente você acumule, você poderá usá-lo nos próximos 5 anos. Nós temos visto uma movimentação em Brasília, junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado, devido a essa problemática envolvendo aí a negativa da CEMIG em aprovar novos projetos de energia solar fotovoltaica. Eu queria que você trocasse em miúdos em que pé se encontra e o que efetivamente está ocorrendo
para que não haja prejuízos causados pela CEMIG, para que, por exemplo, nós, consumidores, possamos gerar a nossa própria energia. Eu vou contextualizar, só para que a gente consiga Entender entender melhor esse cenário. Nós temos uma lei que é a 14.300, considerada um marco legal da energia solar. Foi aprovado na Câmara de Deputados, Senado, sancionado pelo presidente. Quando essa lei é aprovada, ela vai direto para a Agência Nacional de Energia Elétrica, Aníbal. E é lá na ANEEL que os diretores emitem uma resolução normativa para orientar as concessionárias e consumidores de como essa lei será regida. O que acontece é que na resolução normativa 1056, nela foi criado um termo chamado fluxo reverso, que não está na lei e que a concessionária CEMIG, fazendo mau uso dessa determinação da resolução, impediu nós consumidores de gerar a próxima energia, alegando problemas na rede de distribuição e, consequentemente, impedindo que nós tivéssemos acesso a um direito previsto em lei, a Lei 14.300. Qual é o trabalho que tem sido feito nesse momento lá em Brasília? Já foi aprovado na Câmara de Deputados o projeto de lei 624, que nada mais é que faz a melhor interpretação da Lei 14.300. Aníbal, é um absurdo no país em que a gente vive ter que criar uma nova lei para auxiliar a interpretação de uma lei já existente. É muito indigno esse comportamento, porque coloca nós, consumidores, em total prejuízo. É necessário movimentar mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, além de uma nova sanção do presidente da República. Esse é o trabalho que hoje a gente aguarda que o Senado coloque em pauta, através do mineiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e assim, em pauta, nas mãos dos senadores, esperamos, confiantes de que eles irão aprovar o PL 624, que faz uma melhor interpretação da Lei Geral da Energia Solar. Jomar, eu tenho a informação de que esse imbróglio, essa confusão, que inclusive está sendo gerada também pela CEMIG e outras empresas estão se apropriando disso Brasil afora, eu queria que você esclarecesse o que há da parte de vocês, empreendedores, empresários, de empresas que instalam, né, a usina solar fotovoltaica. Tem informação até que empresas já fecharam as portas aqui em Minas Gerais. Aníbal, isso é o assunto mais grave que a gente pode tratar aqui hoje. De fato, muitas são as empresas desse segmento que não conseguiram mais atender os consumidores que desejavam gerar sua própria energia, nem na sua cidade sede, nem nas cidades do entorno, porque a CEMIG criou essa situação de total desconforto, que é uma situação técnica que inexiste, e limitou todos os consumidores e, consequentemente, as empresas que atuam nesse segmento de trabalhar. E as empresas, de fato, fecharam. Aníbal, a nossa associação, a Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, ela iniciou com 166 empresas. Hoje, não temos mais do que 85 empresas, Aníbal. Mais da metade, elas fecharam as portas e não podem, ao menos, contribuir conosco para ir ao fronte, confrontar essa situação toda na busca do direito do consumidor. Agora, Jomar, para que a gente entenda melhor, e nós já deixamos o espaço aqui, à diretoria da CEMIG, caso queira se pronunciar, mas a gente percebe claramente que a CEMIG, ela deveria investir na sua rede de distribuição de energia elétrica. No entanto, ela prefere, por assim dizer, coloquialmente, ela prefere vetar, não aprovar os projetos apresentados pelas empresas desse segmento de energia solar fotovoltaica, por exemplo,
no caso teoflotonense, a Ceutec Energia Solar. Como é que fica isso? Por um lado, a CEMIG, ela veta um projeto e eu tenho informação de fonte fidedigna, que a CEMIG veta o projeto de uma empresa, depois ela vai até aquele cliente para o qual ela vetou o projeto e aí oferece um prazo menor e até condições de pagamento mais favoráveis, aliciando, esse é o termo, aliciando o cliente da empresa privada. Aníbal, é muito desconfortável para uma empresa como a CEMIG abrir mão dos seus clientes para uma iniciativa própria, como a de você, de querer instalar sua usina dentro da sua casa com seu próprio recurso financeiro. Então, perder o monopólio é algo extremamente desconfortável para a CEMIG. Hoje, ela te dá a opção que é simples. Ou você continua, Aníbal, pagando os R$350 que você comentou, ou você, no máximo, tem um desconto de 15% na conta por optar contratar da própria CEMIG um sistema de desconto em conta que ela mesmo fornece com usinas solares fotovoltaicas. Então, é algo extremamente perturbador entendermos que ela proíbe que o consumidor gere sua própria energia, mas ela mesmo faz a instalação de painéis solares fotovoltaicos em usinas de grande porte. É dificuldade para nós, enquanto consumidores, fazer a instalação de usinas, porque ela alega problemas técnicos, mas os problemas técnicos não acontecem para usinas da própria CEMIG. Isso é, de fato, algo que não nos deixa ficar em paz. Agora, Jomar, nesse contexto, nesse embate, é bom dizer ao internauta aqui do encontro marcado pela 98 FM, a você que nos ouve também pela 98 FM, claro, e nos assiste via YouTube, via Facebook. A CEMIG criou até um filhotinho, digamos assim, a CEMIG Sim. Como é que troca em miúdos para a gente entender melhor, nós que somos leigos? Ô Aníbal, quando eu resolvi abrir a Ceutec e outros tantos colegas que atuam no mesmo segmento, nós investimos recursos próprios, pegamos dinheiro em banco, investimos noites e noites de sono para poder entregar para os clientes o melhor produto, o melhor serviço. Nasce então a CEMIG Sim, dentro da estrutura física da CEMIG, usando os veículos, usando todo o sistema operacional, o banco de dados, o prédio, a internet, enfim. Aníbal, essa empresa concorre com a minha empresa ou com a empresa de outros tantos colegas associados da Associação Frente Mineira. É esse filhotinho, é essa empresa que é do Estado, que é do povo, que concorre com o próprio povo. Agora, 12:22, eu lembro a você que se você tiver perguntas, alguma dúvida sobre energia solar fotovoltaica, até mesmo se você tem dúvidas como gerar a sua própria energia, você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp da 98 FM, que é o 3522 1198. 3522 1198. Jomar, como é que funciona, por exemplo, os impactos de nós, consumidores, investirmos em usinas solares fotovoltaicas? Os impactos são positivos, né? Primeiro que você deixa de transferir o recurso financeiro para uma empresa como a CEMIG, onde os investidores estão espalhados mundo afora. Quando hoje, Aníbal, a gente coloca o dinheiro em uma usina e sobra os R$350 que você comentou há pouco, esses R$350 que você deixa de pagar para a CEMIG, que vai para sabe Deus onde, ele fica aqui no município. Você vai gastar no restaurante, na farmácia, vai estar fazendo um investimento ali, comprando uma parcela de uma moto, enfim. Hoje, esse recurso que antes ia para a CEMIG fica aqui em Teoflotone na ordem de R$2 milhões mensais. Então, são muitos os benefícios daquele que decide gerar sua própria energia, além de contribuir com a preservação do meio ambiente, desligando as termoelétricas que queimam, né, combustível fóssil, e a gente sabe disso porque a gente paga mais caro quando vem bandeira vermelha, é o que está acontecendo agora, implantado pelo governo federal. Agora, Jomar, você enquanto presidente
da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída. Antes de vir para esse encontro marcado, eu estava pesquisando sobre esse projeto 624, que está lá para ser colocado em votação pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, aliás, é de Minas Gerais. Mas em que pé se encontra? Qual que é a perspectiva da aprovação desse projeto de lei 624 e quais são as consequências se ele for realmente aprovado? Para te explicar o quanto tem sido trabalhoso a busca da aprovação desse projeto lá no Senado, uma vez que, como dissemos aqui, já foi aprovado no Congresso. E, inclusive, eu saliento que quem tem sido um trabalhador incansável a favor da energia solar e dos consumidores de energia é o deputado também mineiro Lafayette Andrada. Fica aqui deputado federal Lafayette Andrada. Então, ele tem trabalhado para que a gente consiga ter um bom resultado. Veja bem, existe uma estrutura institucional formada por nós em Brasília, que é a Aliança Solar. Tem o Movimento Solar Livre, o INEL, e essas duas instituições, elas somadas com as forças das associações regionais, a gente trabalha junto com os senadores de cada estado. São 3 senadores em cada estado e a gente tem feito um trabalho incansável buscando que esses apoiadores, senadores, entendam o nosso pleito, entendam a importância do projeto 624 na interpretação da lei 14.300, que, como eu disse, ela foi mal interpretada e está sendo utilizada de forma errônea e impactando no direito do consumidor. Lembro também, Aníbal, que se não fosse o entusiasmo e o trabalho desempenhado pelo deputado estadual Ricardo Campos, nós não teríamos tido tanto sucesso como temos tido até então, junto a órgãos como o Ministério Público Estadual. O deputado Ricardo Campos, ele tem sido um batalhador contumaz, buscando muito e apoiando demais o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui em Minas Gerais. Jomar, no tocante a Ceutec, só para que a gente interprete bem, temos aí essa decisão de não aprovar projetos por parte da CEMIG-Sim, que é uma empresa ligada à própria CEMIG aqui em Minas Gerais. Então, como é que ficam os contratos feitos pela Ceutec? A Ceutec está trabalhando com novos contratos. Esclareça essa situação para a gente. Antes da resolução, Aníbal, a resolução 1098, que foi depois de muita briga com a CEMIG e com a ANEEL, nós estávamos de fato impedidos de atender às necessidades dos consumidores. Eu vou lhe pedir, Jomar, para lhe interromper, porque a sua resposta ela vai estar dentro aqui da pergunta do Varney Silva Borges, ou Varney Silva Borges. A gente agradece muito a sua participação. Qual é a garantia judicial como cliente para mim, para que eu possa fazer um contrato hoje com a Ceutec? Diante desse quadro que nós estamos falando da CEMIG-Sim. É o que eu iniciei, realmente. Sim. Encaixa muito bem, viu, Varney? O que nós temos através de uma resolução 1098, a partir de agora, aonde a CEMIG identifica que tem o que ela chama de inversão de fluxo, esse problema técnico, que é um problema dela e, consequentemente, ela teria que resolver e não impedir o consumidor de gerar sua própria energia, que nós não temos nada a ver com isso. Então, nesse momento, ela dá uma opção de instalar uma usina de porte limitado, até 7,5 kW, e não pode transferir a energia excedente para um outro endereço. Era muito comum o consumidor instalar em sua casa e transferir para um apartamento em Belo Horizonte, digamos. Hoje não, é necessário que ele faça a geração na casa e lá no apartamento ele tem que ter uma outra forma para ter desconto na conta. Ou contratar um desconto de 15%,
ou, de alguma maneira, se o apartamento oferecer condições técnicas, fazer a instalação de um novo sistema lá. Então, esse projeto está dentro da lei, do que é determinado pela ANEEL, concordemos ou não. Que o trabalho, da agência reguladora. Isso, o que tem sido feito através do PL 624, que é o que nós estamos falando aqui a respeito, é que isso caia por terra e volte a ser o que está definido na Lei 14.300, que veio antes dessa resolução. E era o que valia. Era o que valia. Né? Então, eles estão nos restringindo o que é de direito do consumidor e ofertando algo extremamente mínimo, né? A gente chama de migalhas, e eles ficando com todo o resto, né? Que é todo o direito de atender os clientes. Antes disso, Aníbal, algumas empresas, a gente tem recebido denúncias nesse sentido, na associação, de que algumas empresas mal instruídas ou que têm má intenção têm feito instalações que a CEMIG não irá aprovar. E, consequentemente, nós temos tido reclamações de consumidores que não estão conseguindo ter as suas usinas ligadas. E dessa forma, Varney, identificando esse tipo de problema, realmente tem que usar para uma medida administrativa, tentar tratar com a empresa que foi fechada a instalação da usina, acertar ali tudo que foi contratado, muitas vezes é necessária a devolução do dinheiro, desinstalar o sistema instalado e, caso não vá para frente, né, tratando administrativamente, tendo ali o bom senso de resolver o problema, é necessário partir para uma ação judicial. A Ceutec, Jomar, ela já houve a necessidade, nesse contexto atual ao qual nós estamos nos referindo aqui, de ir a uma decisão, a buscar uma decisão judicial contra a CEMIG, sim? No fato, contra a CEMIG. Contra a CEMIG, A CEMIG, sim, é a nossa concorrente direta. É a concorrente direta. No final das contas, acaba sendo a mesma coisa. É farinha do mesmo saco. O que acontece, Aníbal, é que nós tivemos um impacto de mais de 40 projetos negados pela CEMIG. E aí, nessas regiões onde foram negados, nós tivemos que deixar o atendimento e atender em outros lugares. Com esses clientes que tiveram prejuízo, né, tiveram o seu desejo de gerar a própria energia limitado, nós fizemos um trabalho de conscientização e fizemos mais de 15 ações judiciais contra a CEMIG. Então, entramos sim contra a CEMIG, buscando o direito do consumidor. Jomar, hoje a Ceutec Energia Solar, ela tem usinas solares fotovoltaicas em 7 estados brasileiros. Esse contexto do qual nós estamos tratando aqui, ele se reflete em outros estados ou, neste momento, está somente restrito a Minas Gerais? A CEMIG começou a trabalhar com essa má interpretação da resolução há mais ou menos 1 ano e meio. E a guerra foi muito grande, porque fechou muitos postos de trabalho, fechou muitas empresas, surgiu a associação que eu estou presidente, a Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, e muitas foram as batalhas para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo para defender o interesse do consumidor. Aí, Aníbal, agora em julho, houve uma nova resolução, né, a partir de audiências públicas lá na ANEEL, muitos pleitos por nós colocados, pelas outras associações, inclusive. E o que aconteceu? As concessionárias, depois dessa resolução, elas tinham 60 dias para adequar ao que estava definido. E é o que está acontecendo agora. O que a CEMIG aplicou para o estado de Minas Gerais aconteceu há mais de 1 ano e meio atrás. O que as outras concessionárias estão aplicando para os consumidores é agora, desde a semana passada, e tem sido um choque. Então, o que aconteceu conosco no estado de Minas está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, com a RGE e o CPFL. Estão fechando as empresas porque não tem mais condições de trabalhar. Então, se você é um gaúcho que quer colocar em cima do teu telhado 300 painéis para atender o consumo de energia da sua fábrica, você vai ser impedido e vão permitir que você coloque apenas 10.
Quer dizer, você não vai ter seu problema resolvido, vai ter que continuar pagando as altas contas da concessionária. Então, esse é o caos instalado em todo o Brasil. Pois bem, como é que você avalia se de um lado, aqui em Minas Gerais, tem a CEMIG vetando projetos para instalação de usinas solares fotovoltaicas, inclusive para empresas de maior porte, como é que você avalia essa situação da Enel em São Paulo? Olha, Aníbal, o que a gente ouve e vê na televisão nos deixa estarrecido. A maior capital da América Latina, com quase 20 milhões de habitantes ali na grande São Paulo, termos um problema nos dias de hoje de falta de luz, é terrível. Como se não bastasse, isso não aconteceu agora, não foi a primeira vez, não é inédito. Isso ano passado aconteceu? Exatamente. Está se repetindo. Com as mesmas situações, quedas de árvores e equipamentos não adequados para serem repostos naquele momento de crise. Olha uma coisa que aconteceu que eu fiquei chocado assim de forma impressionante. Para aquele furacão, o Milton, que aconteceu lá na Flórida, eu vi uma imagem de uma quantidade absurda de veículos e pessoas que iriam fazer o reparo das redes elétricas assim que o furacão passasse. Olha, Aníbal, era tanto carro com aquelas escadas e com pessoas prontas e preparadas nos hotéis para quando chegasse o furacão, eles desligavam a rede elétrica e depois que passasse vinham só reformando tudo. Poxa vida, vai dizer para nós, querer convencer aqueles populares de que não era previsto uma chuva, um vendaval, não era previsto o desastre da natureza, como já aconteceu no passado, não era possível ter um planejamento mínimo para que isso pudesse ter sido minimizado. Muitas pessoas, Aníbal, ficaram sem energia em suas casas por mais de 3 dias inteiros. Mais de 6, me permita. Pois é, mais de 6 dias, olha que loucura. E a pessoa que tem condições financeiras aluga um gerador, como ocorreu lá em São Paulo. Agora, pessoas como nós, pessoas comuns, tiveram que perder o que tinha na sua geladeira, no freezer, enfim. Mas você acredita que teria geradores para todos aqueles que por mais tivessem dinheiro? Não teria. Não teria, porque isso foi algo extremamente improvável. Enfim, o que acontece é que chamou a atenção do governador Tarcísio, do prefeito atual, que é o Ricardo Nunes, que também recebeu muita pedrada, porque nesse momento de segundo turno das eleições, até ele se tornou culpado por esse problema. O governo federal, através do presidente Lula, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, todo mundo colocou os holofotes, viraram, as suas atenções para aquele problema em São Paulo, até a necessidade de adequar ali a presidência da Enel. De buscar, inclusive, técnicos em outros estados. Em outros estados, que no início a Enel não tinha aceito. Não tinha aceito. Só que o negócio ficou de tal maneira vergonhosa que foi obrigado a receber esses técnicos, e não aceitaram porque tinha que pagar valores extremamente mais altos e, enfim, assumir esses custos são terríveis. Agora, o que me chama a atenção, Aníbal, e me deixou estarrecido e com muita vergonha das lideranças, é que o atual presidente da Enel afirmou que esses problemas da falta de energia e a má qualidade da rede ali que atende a região de São Paulo tem relação com as usinas de energia solar, porque elas recebem subsídios. Isso é, no mínimo, um absurdo. Não tem condições disso ser tratado. Já tem uma lei, como eu disse, a 14.300, que demonstra os benefícios da energia solar fotovoltaica, que gera mais de 830 mil postos de emprego. Vai ter uma receita de mais de 85 bilhões de reais por conta dos benefícios da energia, e ele simplesmente desvirtua a atenção de um problema que é dele para algo que só faz o bem, só promove o bem. Então mostram para nós, mais uma vez, não diferente da CEMIG, que o desejo deles é culpabilizar nós, enquanto consumidores, que temos interesse de gerar nossa própria energia. Nésio da A2M Auto Center, ele diz que no Espírito Santo a companhia energética já está financiando projetos para os consumidores. Você tem essa informação, Jomar? Isso já vem acontecendo há muito tempo. São
às empresas criadas pelas próprias concessionárias, que têm interesse comum com o consumidor e concorre com as empresas que fazem a instalação de sistemas. É isso, é uma concorrência totalmente desleal e não é algo só de Minas, só do Espírito Santo. Acontece em 100% das empresas Brasil afora. Jomar, eu tenho aqui, pedir a você que volte a esclarecer, por exemplo, no caso da Celtec, energia solar. Aí a pessoa quer contratar uma usina solar fotovoltaica com a Celtec. Em que pé se encontra essa possibilidade de contratar, tendo em vista que a CEMIG pode vir a vetar esse projeto? Troque em miúdos para nós leigos entendermos. Vou dar um exemplo prático aqui. Lá na cidade de Novo Cruzeiro, antes dessa última resolução da ANEEL, a 1098, não era possível instalar mais de 2 painéis em cima da casa de um determinado cliente. Era impossível, a CEMIG alegava inversão de fluxo. O que é inversão de fluxo, Omar? Você que é engenheiro eletricista. É exatamente isso. O fluxo de energia, o sentido da energia, ao invés de vir, por exemplo, da hidrelétrica, ela ia no sentido contrário, ela ia da geração da cidade para a hidrelétrica. Segundo a concessionária, né, isso provocaria distúrbios nas redes e, consequentemente, prejuízos, etc. Só que isso, volto a dizer, não é um problema que diz respeito ao consumidor. O consumidor, ele tem o direito de gerar sua própria energia e problemas técnicos sejam resolvidos pela concessionária. E não você seja simplesmente impedido de ter o seu direito negado. Muito bem. Lá em Novo Cruzeiro, se um determinado cliente desejasse colocar uma usina que gerasse 1.500 kWh, como a energia está mais ou menos R$1 por quilowatt, seria uma conta de R$ 1.500. Ele desejasse fazer isso, ele não ia conseguir. Só poderia colocar 2 painéis que ia gerar 100 kWh, R$100 a mais de economia. Nesse caso, a partir do que mudou nessa resolução que eu falei, a 1098, a partir de julho, ele pode, no máximo, gerar 1.200 kWh mês, dependendo do arranjo técnico que tiver para atender esse imóvel, esse cliente lá na casinha dele. Então, só pode fazer isso. Isso é o que equivale a uma usina limitada a 7,5 kW. Foi denominado de Fast Track. É um nome novo e que trouxeram para nós aí. Então, veja bem, os outros 300 kW que ele teria direito, né, que era a necessidade dele, ele vai ter que instalar em um outro endereço uma nova usina para que ele consiga ter 100% da sua necessidade atendida. Então, é assim que funciona a nova determinação da CEMIG. Se ele quiser 5.000 kWh mês, não tem jeito. Dentro do imóvel, ele só pode colocar no máximo 1.200 kWh mês. Lamentavelmente, houve essa restrição. O Pedro está dizendo aqui, a CEMIG tem faltado com respeito ao consumidor mineiro no que diz respeito ao tema tratado aqui de energia solar fotovoltaica. Você compartilha, Jomar, com essa opinião do Pedro aqui? É o que a gente acredita, né? Existe um desrespeito ao consumidor e existe uma interpretação errada de uma lei que nos protege enquanto consumidores. Isso nos prejudica absurdamente e favorece, sem nenhuma análise extra, as concessionárias como a CEMIG, que tem abusado desse conceito. E outra coisa, é muito difícil controlar as informações que a própria CEMIG nos passa, porque ela é que detém essas informações. Então é como se ela tivesse voz e vez, ela fosse o juiz, o dono da bola, o dono do campo, e a gente não tivesse direito a nada, simplesmente teria que seguir o que ela determina. A CEMIG, ao negar, eu fiz essa pesquisa, a CEMIG, ao negar ou vetar um projeto de uma empresa como a Celtec, a CEMIG ela é obrigada tecnicamente a justificar por que vetou. A CEMIG tem feito isso, Jomar? As justificativas que apresentam para todas as empresas e todos os clientes é como se fosse a mesma justificativa infundada. Então ela não vai a fundo
apresentando o que de fato tem impedido, né, o que tem proporcionado aí esses prejuízos nas redes elétricas. Então, baseado nisso, inclusive, Aníbal, é que as ações judiciais que nós temos feito em defesa do direito dos clientes que têm contato com a Celtec, é que nossos advogados têm questionado a CEMIG, porque elas têm uma obrigação a ser seguida e não têm cumprido essa obrigação. Agora, Jomar, eu percebi que, assim como a Associação Frente Mineira de Geração Distribuída e outras associações brasileiras, elas têm feito um trabalho de conscientizar a população, sobretudo aquelas pessoas que querem deixar de pagar contas de energia elétrica, contas de luz astronômicas, salgadas, para que possam direcionar pedidos aos senadores que vão votar o projeto de lei 624. Olha, Aníbal, o desejo nosso enquanto associação e representante dos consumidores é que, de fato, o nosso colega, né, mineiro, o presidente Rodrigo Pacheco, lá do Senado Federal, ele coloque em pauta o PL 624. E assim nós teríamos o direito do consumidor preservado e as empresas que, ora, tiveram as suas portas fechadas, possam retomar os trabalhos e poder servir a população que tem interesse em gerar sua própria energia. Eu gostaria que você nos falasse a respeito da Celtec, empresa da qual você é sócio proprietário, diretor executivo, tem mais de 17 anos, genuinamente teoflotorense, e tem uma equipe muito qualificada e muito atualizada. A Celtec vai participar do 9º Congresso Brasileiro de Geração Distribuída e também do Fórum de Energia Armazenada. Queria que você nos falasse rapidamente sobre esses dois eventos. Os dois eventos acontecem lá em Belo Horizonte e sempre tem acontecido Brasil afora, e esse nós vamos estar acompanhando, vamos estar presentes. No Expo Minas, em Belo Horizonte. Isso, para nos mantermos atualizados, conscientes do que tem acontecido no mercado, para de fato poder trazer para os nossos clientes, trazer inclusive para os outros componentes da associação, o que há de mais moderno e o que está sendo dito, né, com relação ao que acontece no Brasil em defesa do interesse dos consumidores de energia elétrica. Jomar, lhe agradecendo por esse encontro marcado, eu daqui fico matutando, pensando enquanto cidadão. Eu gero a minha própria energia, conta caiu de R$350 para R$70 em média, mensais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que queira gerar a sua própria energia. Como essa pessoa pode proceder para não continuar pagando essas contas salgadas? Esta é a minha opinião, necessariamente não é a opinião da Rádio 98 FM, e mais uma vez eu deixo o espaço aberto aqui na bancada do encontro marcado, a diretoria da CEMIG, caso queira se pronunciar. Aníbal, fica muito simples entender as vantagens de quem decide instalar um sistema de energia solar fotovoltaica, porque de cara ele tem uma economia em sua conta. E muito dessa economia, na maioria dos casos, hoje em dia, consegue pagar o financiamento bancário. Então, tem muitas situações, Aníbal, onde quem decide instalar uma usina deixa de pagar a CEMIG, paga o financiamento bancário e ainda sobra um dinheirinho